Cidinha, quanto tempo, meu amor? Bom que você está aqui. Gente, alguém marca o tempo aí, porque eu falo demais, tá? Senão eu fico até amanhã de manhã aqui, eu tenho que trabalhar. Eu sou a Adriana, de Porto de Santana, bem pertinho daqui, né? Tropeçou aqui em Alto Laje, cá em Porto Santana. Então, vocês já estão convidados na segunda-feira participar conosco também no nosso grupo de oração, Fonte de Misericórdia, tá? Sirvo hoje no Ministério de Pregação, eu e meu marido, que hoje não pôde estar comigo, porque ele sempre vem também, tá, gente? Mas estamos lá também no nosso seminário, né? Então, ele até foi no meu lugar, porque eu sou pastorzinho. Eu falei, amor, vai no meu lugar, porque Leonia me convocou. Leonia não, o próprio Deus, né? Então, sirvo também no núcleo da Arquidiocese de Vitória, no Ministério para as Famílias, tá? Um grande presente que o Senhor nos deu. Já vai fazer 1 ano agora, em julho. E um presente que vem do Espírito Santo, né, a gente acolhe. Não está muito fácil, porque nós somos o único casal de Cariacica, então a gente está se desdobrando para estar atendendo todo mundo, mas amém, tá? Quero dizer para vocês, gente, que quando eu rezava por essa pregação, antes de qualquer coisa, o Senhor me mostrava... tenho 2 filhos, tá? O Júnior e a Maria Fernanda. Coisa mais linda do mundo, tá? Vocês veem, vocês ficam doidos. O Senhor me mostrava uma grande máquina de lavar. Mas essa máquina era muito grande mesmo. Eu falava, nossa, Senhor, mas uma máquina muito grande, né? E, na medida que Ele ia me mostrando e eu ia rezando, os servos, Leonia, iam entrando dentro dessa máquina. E tem quando a máquina lava, e você tira, quando tosse você tira, ainda tem umas manchinhas, né? Aí você fala assim, não, tem que lavar de novo, tem que tirar aquela manchinha. E é isso que o Senhor me mostrava. Nossa, Senhor, mas lavou, e ainda tem umas manchinhas. Aí o Senhor falava, é o meu Espírito Santo. Porque nós nunca estamos preparados. Essa grande máquina, gente, era a nossa igreja, é essa igreja. Então, nós temos que estar sempre entrando nessa máquina, lavando, moendo, deixando de molho, para que todas as manchas, que é o pecado, né? Que é a inveja, que é as coisas que nos atrapalham de experimentar esse Espírito Santo que nos conduz. Não é fácil estar aqui. Foi fácil estar aqui hoje? Não, né? Uma correria danada, né? A gente trabalha, bota a roupa na máquina, faz aquele... Não deu tempo nem de fazer janta hoje, mas amém. Amanhã o marido compra marmita, né, Cidinha? Cidinha estivesse lá, não ia faltar comida, né? Que tá cozinheira danada, tá? Mas, enfim, e é isso que o Espírito Santo vem nos ensinando, gente. E ele vai nos ensinar mais ainda através da palavra, que já está aqui, né, em Atos 2, 37 a 41. Quem tiver a Bíblia, amém ou misericórdia. Atos 2, 37 a 41. E o nosso tema é, profundo esse tema, tá? O anúncio gera vida nova. Depois a gente vai ter que falar também sobre esse tema, tá? Que é muito profundo, né? Amém? Quando ouviram isso, todos ficaram de coração aflito e perguntaram a Pedro e a outros discípulos, irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Depois vocês receberão do Pai o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é em favor de vocês e de seus filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e exortava, dizendo, salvem-se dessa gente corrompida. Os que acolheram a palavra de Pedro receberam o batismo, e nesse dia uniram-se a eles cerca de 3.000 pessoas. Então, a gente vê aqui, nessa palavra aqui de Pedro, a gente acabou de viver Pentecostes, né? Nós vivemos também um domingo lindo lá na nossa paróquia,
de Pentecostes. Então, essa palavra de Atos aqui é o que nós vivemos domingo. A Pentecostes, oravam em línguas, falavam em línguas, manifestavam o perdão, manifestavam a cura, manifestaram a libertação. E logo após veio essa pergunta para Pedro, desses mesmos apóstolos, desses mesmos discípulos que lá estavam reunidos, que experimentaram, que sentiram esse Espírito Santo. E eles chegaram até Pedro e falaram: e agora? A quem iremos nós? Aqueles que acabaram de receber a promessa. Ah, Adriana, então você vem me falar que o Espírito Santo ele nos é dado e na mesma hora ele é tirado? Não. Nós não acreditamos nas promessas que o próprio Pai deixou para cada um de nós. Pelo menos o povo de Porto Santana, tá, gente? Quando eu falo nós, eu estou falando do meu povo de Porto Santana. Não é assim que acontece? Lógico, perguntaram a Pedro: ai, Pedro, como assim? A quem iremos nós? A quem iremos seguir, já que Jesus se foi? E esse próprio Jesus que tinha acabado de falar, a promessa está aí, que foi o meu Santo Espírito. A promessa está aqui, que é a Santa Eucaristia. A promessa está aqui, que é a palavra. E nós ainda continuamos a perguntar: a quem iremos nós? Eu sempre, quando chego lá no meu grupo, na minha comunidade no domingo à tarde, sempre chove, né? Nossa celebração é à tarde. Eu falo com a Maria, assim, que é minha coordenadora, né? Hoje é dia dos fortes. Se Jesus vier na chuva, muita gente vai ficar para trás. Porque é um negócio de ficar embaixo da coberta: não vou não porque está chovendo, não vou não porque está chovendo, não vou não porque está chovendo. E se Jesus vier no dia de chuva? Aí ela ri. A gente ri, mas não é engraçado. Porque se tiver uma festa na chuva, eu vou. Se tiver um churrasco, aí a gente pergunta: é tampado? É. Ah, então eu vou. A igreja também é tampada, não é? Então, a gente tem que fazer essas perguntas para nós, que possa cair direto no nosso coração. O que eu estou fazendo com esse Pentecoste? O que eu estou fazendo com esse cerco de Jericó? Acabou que dia, Leonia, o cerco de Jericó? Domingo acabou o cerco de Jericó. A igreja era para estar lotada, não era? Todo mundo que estava aqui no cerco de Jericó experimentou esse Espírito Santo. Que lá também, né, esse ano não teve, mas nós sempre temos o cerco de Jericó. O povo vai aquela multidão. Teve um ano, gente, que foi 6.000 pessoas no cerco de Jericó. Curas, milagres, prodígios. Depois, só os fortes. Só os fortes. Não é porque a gente é melhor, não. Só os fortes ficam. Eu sou da Renovação Carismática, tem 35 anos. E eu agradeço a você, já te falei isso. Leonia enchia aquele carro dela de pessoas, que eu era uma, gente, como assim? Minha irmã foi primeiro? Nossa, é a coisa mais linda, Leonia, Dona Luzia, que até faleceu, né? Dona Leonia, Dona Luzia. Quantas coisas, Leonia, você deixou para trás? Para carregar aquele povo. Aquelas crianças pequenas, Silva, Henrique, tudo pequenininho. E eu olhava: gente, aquela criançada, um dia ia, outro dia não ia. Ou às vezes, Leonia, toma conta aí. Não estou falando para engrandecer, não, gente. Porque isso aqui é o humano, tá? Eu estou falando porque é assim que a graça acontece. Se eu estou aqui hoje, é porque o Espírito Santo usou ela, usou a Dona Luzia, usou a Leda, né? E a gente começou a fazer, nem era grupo de oração, né? Era grupo de louvor. Aí eu, como era mais faladeira: aí você vai falar hoje. Meu Deus, o que eu vou falar? Como que eu vou falar? Nossa, você vai ler, você vai refletir. Aí depois, agora vai ter as palestras. O meu era engajamento da comunidade. Chorava. Falei: gente, aí minha irmã: meu Deus, você chora muito, na hora que você vai dar a palestra, você tem que parar um pouco de chorar. Mas o Espírito Santo, assim, ele me deixava, eu ficava tão feliz, com aquilo tudo, com aquele avivamento, com aquele Pentecostes. E lá, né, Leonia? Era todo final de semana, gente. Flechal, Nova Canaã, tinha ação. E Padre Afonso: não vão, e tapa aqui, vai, que você vai conseguir, que vai dar certo. Eu: meu Deus do céu, Senhor. E Júnior, meu filho, era muito enjoado, gente. Pensa no menino enjoado. Teve uma vez que eu estava lá em Flechal, nem tinha telefone na época: seu filho está com febre, está muito enjoado. Eu falei assim: Nossa Senhora, essa senhora existe mesmo, essa senhora está aqui. Envia o Espírito Santo
que eu chegue lá e que ele esteja sem febre, porque eu quero voltar. Eu não quero deixar de experimentar isso, não. Chega lá, meu filho não estava, eu sempre testemunhei isso, que assim, Nossa Senhora, gente, ela é a nossa intercessora mais fiel, e ele não estava com febre, falou, mãe, eu não vou chorar mais. Você pode ir todo final de semana para a igreja, porque eu não vou chorar mais. Eu falei, ô, Glória, isso tem 35 anos. Foi fácil? Não foi fácil. Passei por luto, quando eu falei assim, quando eu falei como Pedro falou, mas a quem iremos nós? Como assim? Me faltou o Espírito Santo. Leonia também testemunhou isso, né? Minha família era linda, gente. Era eu, meu marido e meu filho. Nós servíamos na nossa comunidade. Meu marido deu um câncer. Com 9 meses ele morreu. Como assim? Como assim? Se eu sirvo a Deus, se eu vou para lá, vou para cá, com todos os meus medos, com todas as minhas inseguranças, e eu vivi o luto. E eu acreditei que esse Espírito Santo aqui não existia. Que esse Espírito Santo só existia para quem estava lá, porque estava sorrindo. Aí o Senhor, próprio Deus, falou, não, eu tenho planos para você. Eu tenho sonhos maiores para você. Isso aqui foi o seu tempo. E eu acreditei mais uma vez. Falei, Senhor, então eu vou acreditar que o Senhor tem outros planos para mim. Vou cuidar do meu filho, e vou experimentar, e vou buscar, e vou testemunhar. E vou seguir. E Ele tinha outros planos para mim. Ele tinha outros planos para minha casa. Ele me deu um marido maravilhoso, que a Leonia também conhece, né, Leonia? Ele me deu um marido maravilhoso. Nós tivemos a Maria Fernanda, que é uma filha também maravilhosa. E a palavra de hoje, ela diz assim, quando eu falo dos meus filhos, né? A palavra de Deus aqui também, ela diz assim, esse Espírito Santo é para você e para seus filhos e para aqueles que estão em casa. Minha filha está em casa, gente. Minha filha está em casa. Ela chegou do trabalho, eu falei, vamos, filha, eu vou sozinha hoje. Ela falou, mãe, hoje eu não estou afim. Mas o Senhor tinha me falado que Ele tem planos para mim e para aqueles que estão na minha casa. E quando eu fiz essa formação de pregador, ele falou comigo assim, você e sua casa servirá ao Senhor. Eu falei, tá bom, meu amor, então a mamãe vai. E eu creio, gente, que um dia ela vai vir, que assim, ela tem uma voz tão linda, que assim, eu acho que ela vai ter que cantar um dia, sabe, Leonia? Porque eu falo, mas cantar eu sou negação, tá? Então, assim, eu creio, porque as promessas de Deus, elas todas são cumpridas. Não na minha hora. Não na minha hora. Quem sou eu, né? Mas um dia essas promessas vão ser cumpridas. Eu falo, Senhor, e a palavra diz ainda, né? Ela cuida. O Espírito Santo cuida de você, dos seus filhos e de quem está longe. Quem me conhece sabe que meu filho tem 11 anos que está nos Estados Unidos. Tem 11 anos, gente, que eu não vejo meu filho. Vê, né? Assim. E eu creio que as promessas deles também serão cumpridas, porque tem 2 meses que ele falou, mãe, eu estou indo embora. Até dezembro, eu e a Fernanda, que é a Fernanda também, né? A namorada dele, né? Ele falou, eu e a Fernanda vamos embora. Eu quero ter um filho, mãe. Eu falei, Glória, meu sonho é ser avó, gente. Glória. Eu falei, vem, meu filho. Vem embora, você já tem suas coisas aqui. Vem embora. E eu coloquei no coração desse Deus. Nesse coração desse Deus, que tudo faz, tudo pode. Eu não sou perfeita, eu sou totalmente imperfeita, eu tenho muitos defeitos, eu tenho muitas inseguranças, não é fácil estar aqui, né? Eu peguei essa pregação e falei, nossa, Senhor, mas eu estou tão nervosa. Não sei se é porque quando vem mais gente, né, com a gente de lá, né, a gente fica mais assim, né? Então, ai, Senhor, eu estou tão nervosa, desde cedo que eu fiquei nervosa. Minha filha chegou na loja, falei, filha, fica aí que eu estou indo para casa, eu vou rezar mais. Mas ela falou, não, mãe, fica tranquila, o Espírito Santo vai agir em você. Falei, amém, amém. Mas uma coisa, ninguém me tira, que é a confiança de tudo que o Senhor tem para mim. E que nós possamos ir para casa, gente, com essa certeza que o próprio Deus tem sonhos que nós nem imaginamos existir, Ele tem para nós. Às vezes a gente olha, né, as nossas comunidades, o nosso grupo de oração, nossa, pouca gente. Olha, essa igreja é belíssima.
né? Essa igreja é belíssima. As pessoas em casa, perna cruzada, vendo televisão. Não podia estar aqui? Saboreando a experiência de estar consagrado. Né? Experimentando mais, levando para casa mais. Que eu sempre falo que o nosso primeiro evangelho, ele começa em casa. Não adianta eu vir, eu falar bonito, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê e tal. E quando eu chego em casa, eu não levo o evangelho para dentro da minha casa. O primeiro evangelho precisa estar na minha casa. Por quê? Porque quem está do meu lado trouxe bagagens. Bagagens diferentes da minha. Bagagens muito diferentes das minhas. Eu até falo, né? Não tenho vergonha de falar. O meu marido é uma pessoa que ele trouxe muita bagagem. Bagagens ruins, muito sofrimento, muita angústia, muitas brigas, muitas traições. Então, ele trouxe uma bagagem muito grande. Então, se esse evangelho não tiver em mim, eu não consigo ajudar ele. Porque as inseguranças dele vai estar ali. E nós temos uma milícia celeste que senta naquela mesa celestial para nos proteger. Mas nós temos também uma milícia de trevas, que ela senta também numa mesa para ficar todos os dias. Não, Adriano, um homem problemático, um homem que veio de uma família que só briga, que não tem união, que não sei o quê. Sai fora, chuta o pau da barraca. É isso. A nossa vida, irmãos, é isso aí. É constante isso. Não é brincadeira isso aí. Não é brincadeira que eu estou falando. A nossa vida na comunidade, a nossa vida, eu e Deus, eu e o Espírito Santo, ela tem que estar em constante oração, em constante servir. Quantos irmãos daquela época, Leonia, que nós conhecemos, que estão na beira da estrada? E se eu for contar, nem dá no dedo da minha mão. Nem dá. Quantas pessoas que fizeram seminário, começaram no grupo de oração, perseveraram por 1 ano, 2, e já foram embora. Então nós temos que ser firmes, fortes, porque não é fácil. Não é fácil ser servo. Não é fácil ser servo. Domingo eu sentado no sofá, lá da casa da minha sogra. Só uma pessoa conhece. E 2 pessoas conversando. O grupo de oração de vocês, tá muito repetitivo, assim. Tirar aquelas pessoas lá da frente. Colocar pessoas novas. Já está cansativo. O pessoal vai, mas o pessoal quer pessoas novas. Aí eu olhei. Gente, não fala mal do meu grupo de oração, não. Eu falei, mas pessoas novas quem, por exemplo? Poderia ser vocês 2, né? As pessoas novas. Não poderia? Não sei. Eu falei, não, mas quando eu quero pessoas novas, porque aquelas que estão aqui não estão me agradando, o que eu tenho que fazer? Vou levantar do meu banco, né? Vou bater a poeirinha da minha roupa, vou falar, Senhor, vou servir também, porque quem está aqui já está cansado. Porque cansa, gente. A gente não quer perder a graça, não, mas cansa. Mas vem? Não. Eu falei assim, olha só, no dia que nós pararmos de olhar pessoas, nós vamos ficar parando de trocar de grupo de oração. Não, ainda falou assim, vai para o grupo de oração lá de Alto Laje. Minha filha, aquela menina de Alto Laje é fogo puro. Eu falei, nossa, ela é tão fogo puro que eu fiquei com dó dela, porque ela pregou para nós no seminário. Pregou? Eu falei, pregou. Semana passada, sabe o que ela falou? Que não teve seminário lá esse ano, porque não tinha uma ovelha. É um grupo fogo puro. Não tinha uma ovelha, gente. Não tinha uma ovelha num grupo que a gente fala que nem vai no grupo da pessoa, vai para lá porque lá é o melhor. Não estou falando que é pior não, tá, gente? Não estou falando isso não. Só estou falando que se a gente for olhar o humano, se for olhar o que as pessoas vão falando do nosso grupo, da nossa igreja,
nós não ficamos em lugar nenhum. Por isso que nós temos que defender o nosso grupo, a nossa igreja, a nossa comunidade. Nossa, você viu, irmão, como é que fulano leu domingo lá? Menino, mas leu tudo errado, né? Era para falar amor, falou flor, era para não sei o quê. Mas quem lê bem vai. Porque no meu domingo lá, que é o segundo domingo, é uma luta para arrumar leitor. Nossa, é a Adriana que vai celebrar? A celebração hoje vai demorar mais de 1 hora. Fala! Estou falando de Porto Santana, tá, gente? Estou falando daqui, não. É a experiência que nós temos a cada dia. Viver o novo. Isso aqui é o tema quando diz assim, ó, o anúncio gera vida nova. É isso aí. Quando eu recebo esse Espírito Santo, faz assim em mim, ó. Lá do avesso. Como aquela máquina de lavar. Joga fora. E tem que gerar vida nova. Tem que gerar vida nova. Se eu recebo esse Espírito Santo, se eu sou batizada no Espírito Santo e não gerou vida nova, opa, peraí. Tem que ver o que está acontecendo. Tem que conversar com Deus, ver o que está acontecendo. Tem que marcar um diazinho na paróquia para confessar e abrir o coração. Porque se não gera vida nova, o Espírito Santo não está agindo. Se não gera força, o Espírito Santo não está agindo. Se não gera coragem, o Espírito Santo não está agindo. Desculpe falar. Tem que gerar vida nova. O anúncio tem que gerar vida nova. Porque o nosso próprio Deus disse lá em Isaías, seu nome está escrito na palma da minha mão. Olha a confiança que Deus teve conosco. Aí eu fico imaginando, né? Nossa, toda hora Deus olha, né? Adriana, está aqui. Maria Fernanda, está aqui. Irmão, como é que é o seu nome? Você está rindo aí? Kleber? Guilherme, está aqui. Sua esposa? Esposa dele, no seu nome. Linda, Isabelle? Linda. Isabelle, está aqui. É isso que Deus faz, gente. Todo dia Ele olha na palma da mão dele e fica contemplando o nosso nome lá. É isso que Deus faz. E nós temos que retribuir. Nós temos que retribuir. A única coisa que Ele nos pede, a única coisa, me ame e siga-me. Me ame. Ele não pede nada mais. O humano pede, mas o Senhor Ele não pede nada mais, nem para mim, nem para você. Sabe por quê que Ele pede apenas que nós o amemos? Porque quando a gente ama, tudo muda. Quando a gente abre o nosso coração e a gente ama de verdade, tudo muda. A gente perdoa, a gente entende. Doeu na hora que eu chamei minha filha. Falei, mãe, não vou hoje não. E ela nem tinha faculdade hoje. Nem tinha faculdade hoje, Leonina. Podia ter vindo. Mas foi para mim. Foi para mim. Porque eu não acredito na promessa. Talvez o inimigo até usou ela, né? Para falar isso. Para ver se... errei até o caminho. Em vez de eu passar por Campo Grande, por Tacibá, eu estou indo lá para Vila Alto. Falei, gente, eu estou indo para onde, meu Deus? Aí eu entrei na Brasília, né? Aí vim. Então assim que a gente fica, né? Que o inimigo ele fica querendo tirar a gente, né, do caminho. Mas falei, tá cedo ainda. Falta 5 para 7, tá cedo. Cheguei aqui 7h12. Mas eu estou rindo, mas é sério, tá? E nessa noite, nós estamos aqui para levar para casa. Para levar para casa essa experiência. A minha tem 35 anos. E a sua, tem quanto tempo? Tem quanto tempo? E você, está levando para casa a experiência com o sagrado? Está chegando em casa e falando, nossa, mas foi bom hoje, tá? Oh, meu Deus, meu Espírito Santo agiu demais, tá? Mas foi bom demais. Ainda bem que eu não fiquei em casa. Graças a Deus que eu não fiquei em casa. Porque aí quem está lá fala assim, opa,
fulano chegou feliz, então lá estava melhor do que aqui. Aí a pessoa vai querer vir, né? A pessoa vai querer vir. Mas às vezes demora, tá? Talvez demora até como Santa Mônica, né? Santa Mônica rezou 30 anos. Eu queria que meu cunhado tivesse vindo, mas ele é tão esperto, quase que não veio por causa disso. O meu cunhado que ia vir, a mãe dele, que é a dona Luzia, que junto com a Leonia, que nos encaminhou nessa renovação carismática na época, a mãe dele falava assim, que achava que ele era o único filho que nunca ia para a igreja. Porque na hora que a gente fazia as orações, as coisas, na hora do sinal da cruz ou na hora das orações, ele saía. Mas Deus foi tão misericordioso, a minha irmã rezava: ô Senhor, o meu sonho é que um dia meu marido caminhe comigo. Porque eu fico tão triste quando eu sento no banco e eu estou sozinha. E ela morreu, mas ele já estava encaminhando. Aí ele foi convidado para fazer um encontro de casais. E ele foi. E a partir daí, ele começou a seguir. Gente, ele não faz nada na igreja. Não faz nada no grupo de oração. Mas ele fala: eu sou da... Oh, meu Deus, acolhida, mas agora não é acolhida mais, né? Agora é da promoção humana, que eu fui, primeiro ministério meu foi promoção humana, que eu amava também, né? Então ele fala: não, eu sou promoção humana. Um dia a Lu falou assim: não sei para que o Valmir vai para o grupo de oração. Meu Deus, mas não faz nada, não pega uma leitura, não sei o quê. Eu falei: não sabe para quê? Ele vai interceder. Ele é promoção humana. Eu falei: outra coisa, irmã. Quantos anos você rezou para ele sentar no banco com você? 13. Eu falei: então reza mais. Para colocar paciência para você. Que ele está com você, né? E você pediu. E é isso, gente, que Deus faz. E às vezes o inimigo, ele coloca coisinhas na cabeça da gente para... fulano não faz nada, né? Só esquenta banco. Ninguém esquenta banco, não. Ninguém esquenta banco. Se eu estou aqui sentadinha, ouvindo, eu estou sentindo. Eu estou levando para casa. Alguma coisa Deus vai fazer em mim. Alguma coisa Deus quer mudar em mim. E é isso que o Espírito Santo faz. Ele age, ele renova e ele gera vida nova. Vamos ficar de pé? Vamos fechar os nossos olhos um pouquinho. Esse casalzinho ali, esse é um casal? Ah, bem assim. Você viu, Leonie? Igual eu fico com meu marido igual uma cobra. Ele fala: nossa, moça, você fica igual uma cobrinha, que eu enrosco nele todinho, ainda mais que ele é grandão, né? Não, aí tem o seminário, só para terminar. Tem o seminário, eles colocaram eu para dar os avisos da ação entre amigos, né? Aí na hora de dar a Efrai, mas a Efrai é grandona mesmo, desse tamanho assim. Aí eu falei: gente, vocês têm que comprar ação para ajudar o seminário, porque a Efrai é tamanho do meu marido. Eu falei: levanta aí, amor. Aí meu marido tem 1,84 m, né? Aí o Vicente, né? Vicente: Adriana, o que você vai fazer no dia do sorteio? Que na hora que você for entregar essa Efrai, e essa Efrai é desse tamanhozinho, não é do tamanho do seu marido. Eu falei: o Espírito Santo vai agir. O Espírito Santo vai fazer ela flutuar. Vamos cantar de novo o Espírito Santo? A última que nós cantamos? Prometo que eu não vou cantar, tá? Vamos fechar os nossos olhos. A última que nós cantamos antes da pregação. Incendeia. Para nós levar para casa esse fogo, tá, gente? Vamos fechar os nossos olhos. Quem puder. A gente vai cantar ela, irmão. Com delicadezinha. Depois a gente... Tá bom? Prometo que não vou cantar. Colocar a mão no coração. Fechar os nossos olhos. Espírito de Deus, sob o clamor da igreja, libera a tua unção de milagres sobre nós. Sopra, Espírito de Deus. Sopra sobre nós, Espírito Santo.
sobre o clamor da da tua igreja, Espírito Santo. Sobre os nossos corações. Libera a tua unção sobre as nossas de vidas, milagres. Espírito Santo. Sobre Libera nós. essa unção de milagres sobre nós, Espírito Santo. Sobre o nosso coração, sobre a nossa vida. Nós possamos ver os teus sinais, Espírito Santo. Na de manifestação do teu Manifesta poder. em nós, Espírito Santo, para que possamos levar para a nossa Pois casa, quem para a nossa família, para os nossos filhos, a promessa vivida no domingo, Espírito Santo, que foi Pentecostes. Pentecostes em nós, nos nossos corações, nas nossas vidas. E Rei, libera, Espírito Santo, toda a tua unção, neste toda a tua cura, todo o teu lugar, todo o teu poder. Deus, e Rei, libera tua unção de cura neste lugar. Libera, Espírito Santo, a tua unção de cura neste lugar. Visita nossos corações sofridos, Espírito Santo de Deus. Senhor, visita os nossos filhos que não te aceitam ainda, que não te procuram, que não estão na tua presença, Espírito Santo, que te trocam por álcool, por churrasco, por resenhas, por festas, Espírito Santo. Visita os nossos filhos, visita os nossos maridos, Espírito Santo de Deus. Visita toda a tua fraqueza humana. Visita, Espírito Santo de Deus. Ora la caminha, Espírito Santo de Deus, nessa igreja. Vai nos tocando, Espírito Santo de Deus. Colocar em nós o novo que gera vidas, que gera filhos teus para a tua igreja, Espírito Santo de Deus. Colocar em nós palavras de sabedoria. Tira todo resmungamento, resmungação dos nossos corações, Espírito Santo. Toda inquietação, Espírito Santo, vai tirando, vai lavando das nossas vidas, Espírito Santo. Toda falta de fé, toda falta de acreditar na nossa igreja, Espírito Santo, vai incendiando, que nós possamos nessa noite, Espírito Santo, transbordar de Ti, transbordar do Teu amor, transbordar da Tua graça, que é imensa e que é oferecida a nós nessa noite. Incendeia, Espírito Santo. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, que as pessoas possam ter a sede de tua Ti. igreja. Que as pessoas possam ansiar te conhecer, Senhor. Incendeia, Senhor, a nossa igreja. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada pela manifestação do Teu poder. Obrigada pela certeza da Tua presença viva nessa noite no meio de nós, caminhando e visitando o Teu povo. Obrigada, Senhor. Obrigada, Espírito Santo, pela promessa que é viva e que é vida, que transborda em nós nessa noite.
Coloque agora no teu coração a imagem da tua casa. Coloque a imagem da tua casa, as janelas, as portas, a área, o quintal, portão adentro. Que esse Espírito Santo possa adentrar nessa noite. Que ele vai entrando mesmo na tua casa, no teu lar. Não é a tua casa, é o teu lar, é a tua família. É lá que o melhor existe, porque o Senhor escolhe o melhor para nós. Ele dá para nós o melhor. E esse melhor que Ele nos dá, nós temos que ter a consciência, é que nós que vamos ajudar esse Espírito Santo a moldar, a capacitar e a transbordar com amor. Sim, Espírito Santo, eu entrego o meu lar. Cada cômodo da minha casa, Espírito Santo, seja visitado por Ti. Lava mesmo com a Tua água limpa e cristalina o quarto da minha filha, o meu quarto, a minha sala, a minha cozinha, a minha área, o meu quintal, a casa do meu filho. Espírito Santo, vai lavando, vai purificando. Tira tudo que não é Teu e tudo que não provém de Ti. Que toda palavra de desrespeito seja jogada por terra nessa noite. Que toda maledicência seja jogada por terra nessa noite. Que todo mau olhar que eu dei para os meus filhos, ou para o meu marido, ou para os meus vizinhos, que sejam jogados por terra nessa noite, porque nós somos Teus. Eu sou Tuas, Espírito Santo. Eu sou Tua filha escolhida. Eu não sou qualquer uma, Espírito Santo. Eu sou a Tua filha escolhida. E eu estou aqui para levar para casa, para minha casa, para o meu lar, toda a Tua unção, porque nós confiamos em Ti e acreditamos que o Senhor tem um amor que transborda, que o Senhor tem uma promessa que transborda para mim e para você, meu irmão, que está aqui nessa noite. Essa promessa é para todos. A palavra de Deus hoje diz que a promessa é para todos, para os meus filhos, para o meu marido, para os meus primos, para os meus pais. A promessa é para todos. Esse amor que transborda, que gera vidas, é para todos. Por isso já te agradeço, Senhor, e já confio, e já levo para casa essa certeza, que a promessa foi para mim e para cada um que está aqui nesta noite. Obrigada, Jesus. Podemos soltar mesmo a nossa voz. Não podemos ter vergonha de invocar o Espírito Santo. Não podemos ter vergonha de pedir o Espírito Santo que tome conta de nós, que tome conta dos ministérios confiados a nós, que tome conta das nossas famílias, dos nossos filhos, do nosso trabalho. Não podemos ter vergonha. É para isso que o Senhor nos convida, para abrir os nossos corações, para pedir, para suplicar, porque Ele fica feliz quando nós dizemos que os nossos sonhos estão confiados a Ele, ao coração dEle, porque o nosso Deus é grandioso. O nosso Deus é um Deus que sonha conosco. Obrigada, Jesus, te agradecemos, te louvamos e bendizemos teu santo nome, Senhor. Obrigada, Jesus. Te convido a estender a